Composição química das células. Para estudar a composição química das células, vamos iniciar com o seguinte estudo. Existem 4 pontos de vista a respeito da vida. O ponto de vista das moléculas, dos orgânulos, das células e dos tecidos. No organismo dos seres vivos existe uma variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas que fazem parte de sua constituição. Podemos dizer inicialmente que a constituição de um organismo é feita por moléculas, e os seres vivos, na verdade, são máquinas químicas movidas a moléculas. São elas, as moléculas, que são recebidas do ambiente, transformadas e despejadas novamente na forma de resíduos. Essa atividade é chamada de metabolismo. Essas moléculas fundamentais à vida são formadas por substâncias como a água, carboidratos, lipídios, sais minerais, aminoácidos e ácidos nucleicos. Essa é apenas uma lista básica do que existe nos seres vivos. Elas podem ser divididas em substâncias orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são mais complexas, maiores e têm várias fileiras de átomos de carbono. As inorgânicas, por outro lado, são bem mais simples, menores e podem ser encontradas fora dos seres vivos, no ambiente, por exemplo. Veja um dado importante a respeito dessas substâncias. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio constituem aproximadamente 95% dos átomos da maioria dos organismos vivos. Isso porque em quase todos os organismos, a maior porcentagem de substâncias é de água, seguida de proteína. Substâncias orgânicas. As proteínas estão presentes em todas as estruturas celulares e são formadas por aminoácidos e formam as enzimas. A presença delas é indispensável para o metabolismo e para a construção do organismo. As vitaminas são divididas em hidrossolúveis, solúveis em água, ou lipossolúveis, solúveis em lipídios, e são adquiridas pela alimentação, que deve ser variada. O organismo precisa de pequenas quantidades dela, mas sua falta pode causar doenças. Os carboidratos, ou glicídios, ou açúcares, são responsáveis pela energia que chega às células e ao organismo e são divididos em 3 tipos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Alguns deles têm função estrutural, como por exemplo a celulose, conhecida como fibra, e a quitina, encontrada nos esqueletos dos crustáceos, ou de reserva, como o amido e o glicogênio. Os lipídios são insolúveis em água e sua função é agir como reserva de energia, isolante térmico e fazem ainda a parte das estruturas celulares. A biologia os classifica em glicídios, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides. Substâncias inorgânicas. Os sais minerais são formados por íons e têm diversas funções nos organismos vivos. Por exemplo, formar o esqueleto, coagular o sangue, transmitir impulsos nervosos. A falta de sais minerais afeta o metabolismo e pode levar à morte. Encontramos sais minerais em esqueletos, cascas de ovos, carapaças de insetos e caranguejos, verduras, frutas e carnes. Daí a importância de manter uma dieta balanceada e, claro, beber muita água. A água é a substância que pode ser encontrada em maior quantidade nos seres vivos. No corpo humano, por exemplo, ela representa 70% de sua massa. Outra característica da água é que ela pode dissolver diversas substâncias, por isso é classificada como solvente universal. Todo o transporte de substâncias dentro das células depende da água. Alimentos e excreções, por exemplo, se difundem na água e por ela é carregada. A água ainda favorece a ocorrência de reações químicas e as moléculas dissolvidas nela ficam em constante movimento. Outra importância que se deve a ela é a manutenção de temperatura dos corpos de animais e plantas. Lembrete: substâncias hidrofílicas se dissolvem na água. Substâncias hidrofóbicas não se dissolvem em água.
Já entendi.